nós vamos ter o Departamento de Artes da USE trabalhando em conjunto com o Departamento de Educação, como todos os demais departamentos estão trabalhando nesta campanha Viver em Família. O Moacir Camargo é o diretor do Departamento de Artes da USE e ele compôs uma música especialmente para este evento, a campanha Viver em Família, com o título Alegria de Viver em Família. E agora ele irá fazer o lançamento oficial desta música a todos os representantes do Estado de São Paulo que aqui se encontram. A mamãe dando
gente assim, pegou de primeira a música, viu? Obrigado, Marcelo. Agradecemos muito, Moacir, que ele sempre consegue, dentro do seu espírito artístico, captar a mensagem, aquilo que a gente quer transmitir pelas palavras, ele consegue fazê-lo pela música, nos comovendo, fazendo com que a gente se eleve e atinja um pouco daquilo que ele nos quer transmitir pela música. Muito obrigada. É a força da arte, né, gente? Nós vamos, então, reiniciar a nossa parte de estudos, invertendo só um item, porque agora nós teríamos o planejamento estratégico da campanha com o Meri, e nós iremos passar para o item Vida Conjugal, que será apresentado pelo casal Altivo Ferreira e Dagmar. Nossa saudação fraterna a todos. A nossa tarefa nesta tarde, minha e de Dagmar, é apresentar o esboço de um seminário que nós fazemos já há cerca de 20 anos sobre vida conjugal. Então, querendo fazer uma observação, o texto que praticamente vamos ler, porque se fôssemos apresentar esse seminário, é um seminário para 3 a 4 horas, e não há como resumi-lo em meia hora. Consequentemente, talvez seja necessário que nós leiamos apenas o texto e fazer um outro comentário. Vão verificar dos conceitos que vamos emitir, que há muita ligação com tudo aquilo que tem sido dito, mas o nosso texto é de cerca de 20 anos atrás, quando iniciamos o trabalho de vida de casais em Santos, no departamento da família da União Municipal Espírita de Santos. Mas essas coincidências reforçam exatamente a certeza de que todos nós estamos no caminho certo. O nosso trabalho cinge-se à vida conjugal, consequentemente à vida do casal. Nós vamos fazer abstração de problema de educação de filho e outros problemas relacionados com o lar, para tratar exatamente da vida do casal. O relacionamento que vai colimar com o matrimônio começa normalmente durante a fase de namoro, no adolescente, já no jovem, que dentro do grupo começa sempre a distinguir ele ou ela como um elemento de mais afinidade, de aproximação. Essa é a fase do namoro. Quem leu Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, tem bem uma ideia do que seja isto, quando ele estabelece o diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa, em que o Pequeno Príncipe convida a raposa a brincar, e ela diz: eu não posso brincar, eu não fui cativada. E ele lhe indaga: o que significa cativar? E a raposa diz: cativar é criar laços, e nós estamos aprofundando esses laços. E ele solicita mais explicações, então ela diz: os homens muitas vezes vivem sós, porque não se cativaram mutuamente. Eu não fui cativada por você, você não foi cativada por mim. Se você me cativar, eu serei na sua vida a única raposa. E se eu te cativar, você será para mim o único príncipe. Por exemplo, o trigal não tem nenhum significado para mim. Eu não uso, não como pão, nada disso. Mas em face dos seus cabelos loiros, se você me cativar, a partir de agora, todas as vezes que eu ouvir o ruído do trigal, eu me lembrarei de você. Marca um encontro para o dia seguinte e o Pequeno Príncipe atrasa. E a raposa reclama: não se atrase mais, porque uma hora antes do nosso encontro, meu coração já está pulsando, desejoso de vê-lo, de encontrá-lo. Então esse é um sentido mais ou menos aproximado do namoro, que vai exatamente fazer com que as duas almas se afinizem para encontrar a razão para o casamento. Então nós começamos o nosso trabalho dizendo o seguinte: o prelúdio da vida conjugal situa-se no período do namoro, que se apresenta como processo de aproximação de dois seres
que tentam descobrir afinidades recíprocas. Essa fase é descrita com muita propriedade por Emmanuel em Vida e Sexo. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. E temos aí então o binômio reencarnação e afinidade. Pela reencarnação, dois espíritos que guardam entre si relações de débito e de crédito, assumem no plano espiritual o compromisso ou o programa de na Terra formar um lar, viverem em comum e estabelecer, portanto, a oportunidade nesse cadinho que é a família, através do laço do casamento, para que realmente acertem as suas situações, rompam com os deslindes do passado e comecem a construir na ponte da afinidade, que é exatamente aquela condição que faz com que dois seres díspares, que no futuro vão até mostrar traços de antagonismo, sejam fisgados pela atração, pela simpatia, pelo desejo de uma convivência. Então essa fase passa pelo noivado e chegamos então ao instante do matrimônio. A festa, o contato com os amigos, a cerimônia nupcial, se for o caso, a religiosa, simplesmente o ato da oração, mas sobretudo o intento daqueles dois espíritos, homem e mulher, de se unirem para uma experiência no casamento e, portanto, na formação de um lar. Este momento culmina no instante das despedidas. Partem os convidados, apagam-se as luzes do salão, os pais buscam as suas residências e os dois, dentro do esquema do início da lua de mel, dizem um para o outro: enfim, sós. É um enfim sós envolvido nas emoções, na abordagem, no reconhecimento um do outro, mas nós temos que perceber que no período do namoro, cada um procurou esconder, ou pelo menos não manifestar, os seus pontos negativos. É como se nós estivéssemos diante de uma vitrine, numa boutique, em que a exposição da roupa feminina ou masculina se apresenta impecável, mas se conseguíssemos ir por detrás, iríamos verificar os alfinetes, as costuras e os remendos que ali estavam para conseguir a boa imagem. O enfim sós representa um desnudamento, não só o desnudamento físico, mas sobretudo o desnudamento da alma. É quando os dois vão se conhecer efetivamente e a partir daí cada qual precisa encher-se de uma dose de compreensão para finalmente compreender e entender o outro. Costumamos dizer que compreender é julgar com as razões do próximo. E aí, então, cada personalidade assume o seu papel, os adversários do passado se apresentam com as quesilhas, com os seus hábitos, com tudo aquilo que constitui a vida de cada um, e então se inicia uma experiência muito mais séria, muito mais longa. O sexo funciona como chamariz nesse processo. Motivado pelas sensações que ele promete, o casal enamorado, quando preso ao senso da responsabilidade moral,
busca no matrimônio a estabilidade de que carece para a vida em comum e o relacionamento permanente. Em verdade, este é o aspecto exterior e aparente, porque mais intimamente defrontam-se duas individualidades forjadas no cadinho da evolução que se buscam e se encontram no atendimento a planos muitas vezes pré-estabelecidos na vida espiritual, cujo cumprimento na existência material impõe a disciplina e exige renúncia de ambas as partes. O doce mistério a que se refere Emmanuel transforma-se em dura realidade. A vida do casal vai estabelecer-se dentro de alguns dos pontos que nós queremos colocar. Os pontos a considerar. Esses pontos a considerar: a estabilidade emocional, que exatamente deflui desse descompasso que existe entre o período do namoro e quando as personalidades dos cônjuges realmente se revelam. E a partir de então, a experiência conjugal poderá ou não fixar-se dentro dos planos estabelecidos nos primeiros momentos de namoro e de noivado. Nós procuramos também, na vida do casal, a estabilidade financeira e patrimonial. Não se pode esquecer disso. Quando estamos enamorados, usando ainda um jargão do passado, que hoje não se configura como verdadeiro, a jovem dizia: seu amor e uma cabana. Hoje, antes do casamento, já se quer o apartamento, se possível o carro, a certeza da mesada do pai e uma série de fatores para que a estabilidade patrimonial e financeira até se anteceda à própria experiência patrimonial. Mas a verdade é que isto só pode ocorrer nas famílias abastadas. Os demais componentes da experiência matrimonial têm que partir necessariamente para a luta em busca da vida patrimonial. O feijão e o sonho se estabelecem também, às vezes, como referência dos dois. Um é mais sonhador, mais poeta, o outro é pragmatista, quer saber das coisas materiais, do pão em casa e tudo isso. E nesta confluência, nós temos que estabelecer a harmonia, porque não se vive só do feijão, mas não se pode viver também somente do sonho. E, consequentemente, o casal precisa dialogar, verificar quais são os seus objetivos reais, para então poder conviver e realizar o seu ajustamento. É importante que nesse período de construção da base patrimonial, o casal não perca de vista as metas de realização interior, pois que, do contrário, a sociedade conjugal se transformará em empresa econômica. O Divaldo falou sobre isso hoje, maximizadora de lucros e satisfações exteriores. Diante de qualquer crise, a sociedade enfrenta o perigo de desfazer-se, seguindo cada sócio o seu destino. Então é necessário que não se busque só a vida patrimonial, mas também a segurança e a estabilidade emocional e a realidade interior de cada um. E o ajustamento afetivo, que é exatamente o início de um processo de compreensão e diálogo entre os dois, porque eles começaram, enfim, sós, mas têm uma existência inteira para comungarem em conjunto os seus ideais e conseguirem, de fato, ter interesse um no outro, para que isto se possa concretizar. Mas o ajustamento afetivo nós vamos passar por cima ou por alto, porque queremos nos fixar na parte relacionada com o equilíbrio no lar.
O lar que não se confunde com casa, na expressão de Emmanuel. Isso já foi dito e repetido várias vezes. Em Nosso Lar, capítulo 20, diz André Luiz, repetido o ensinamento de Dona Laura: o lar era como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realização no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então a reta vertical mais a reta horizontal formam um ângulo de 90 graus. Percebamos que se nós projetarmos essa figura geométrica, nós teremos que a resultante é maior do que cada um dos segmentos ou cada um dos lados desta figura geométrica. E o lar é exatamente esse vértice, representando o sentimento feminino e o sentimento masculino. O masculino mais na horizontalidade dos aspectos exteriores da vida, e o feminino pelas suas características de emoção e sentimento, mais voltado para os ideais superiores. O lar verdadeiro mantém este sentido de equilíbrio para que os dois também estejam se realizando emocionalmente e cumprindo com os seus objetivos. Mas nós vamos apresentar algumas derivações desta figura, passa para a segunda, que achamos interessante como ilações a partir do pensamento de André Luiz. Esse ângulo pode se transformar num ângulo agudo, em que o homem, ou seja, o sentimento masculino permanece na sua, e o sentimento feminino, ou seja, a mulher, faz um movimento para dentro, reduzindo de 190 graus para menos de 90 graus. O que significa isso? É que um dos dois teve que se sacrificar, teve que talvez sufocar as suas emoções, os seus impulsos, os seus desejos, para manter o ângulo do lar, que é exatamente esse vértice. Porque o outro, ainda que não tenha desviado dos seus deveres morais, permaneceu na sua. É o homem que acha que já cumpriu o seu papel e nada mais tem a fazer. E a mulher sempre, na concepção machista, é a sacrificada. A mulher tem que derivar. Essa faixa é de sacrifício do ser feminino para manter a harmonia do lar. Na outra figura do ângulo agudo, nós temos o inverso. A mulher permanece na sua, e o homem é que precisa aumentar a faixa da sua compreensão, digamos assim, das concessões, a fim de manter a harmonia do lar. Mas temos uma outra figura, agora, infelizmente, derivando para o processo da desagregação. Passamos do ângulo, para o ângulo obtuso, aquele que tem mais de 90 graus. Quando os cônjuges, um de per si, ou os dois, começam a se afastar daquela linha de equilíbrio, a mulher fazendo um movimento para cá, o homem fazendo um movimento para lá, e o nosso ângulo sendo maior de 90 graus, ele destrói aquele sentido de equilíbrio do ângulo reto, formando lar. Nós começamos já a cuidar da casa que possui um casal ali vivendo, ou uma família que não está perfeitamente harmonizada. Então, este ângulo obtuso indica-nos que as coisas já não estão indo muito bem em termos de vida conjugal.
E quando esses dois ângulos, ou essas duas retas, passam a derivar cada uma mais para baixo, nós encontramos a última figura, a lamentável figura do ângulo raso, ou do ângulo de 180 graus, em que cada um, mesmo que permaneça no teto da casa, emocionalmente e às vezes até no relacionamento íntimo sexual, estão separados. E este ângulo raso, cada um para um lado, pode se dar na simples separação, no desquite, no divórcio e nos vários processos de desagregação da família. Esse equilíbrio no lar exige contribuição direta na manutenção do diálogo do lado do homem e do lado da mulher. Então a Dagmar agora vai abordar o aspecto relacionado com a mulher. Nós, da parte da mulher, temos alguns recados para dar às mulheres que influem tremendamente na vida do casal, porque nós estamos abordando só os dois. Então nós vamos encontrar em determinados lares a mulher com um papel nobre, porque ela realmente tem as suas características para a nobreza, mas esquece-se de que ela tem que viver no mesmo ambiente, na mesma situação, e ela torna-se, em primeiro lugar, ela esquece que o lar é o lugar onde se reúnem e passa a ver apenas a casa, aquela construção de tijolos, massa, argamassa, decoração, vasos e flores, e torna-se uma verdadeira escrava da casa. Basta alguém tirar alguma coisa do lugar que cai o mundo. Ela não permite que às vezes o marido entre em casa e vá deitar-se numa cama, porque vai amassar a colcha. Então lá fica o coitado procurando um lugarzinho para se ajeitar. Ela não permite que aqueles livros que ele tirou para ver, para consultar, saia do lugar. Você está desorganizando a casa. Ela não permite, depois até que os próprios filhos e o marido tragam amigos para dentro de casa, porque vai desarrumar tudo, vai tirar tudo do lugar. Você está tomando água, olhe os pingos na cozinha. Vocês imaginaram alguém ficar o tempo todo falando os pingos na cozinha? O copo fora do lugar? Não há pessoa que aguente. Está certo? Que às vezes nós temos que nos desdobrar. Nós já somos feitos mesmo para um desdobramento de tarefas e de serviço, mas nós não admitimos. Outra coisa muito importante: enquanto fomos namoradas e fomos noivas, nós sempre andamos bonitinhas, arrumadinhas e cheirosas. Olha o cabelo arrumado, olha a roupa posta, bem posta. E de uma hora para outra, nós já pegamos o trouxa mesmo, agora que se dane. E passamos a esquecer de tomar conta de nós, de arrumar o nosso cabelo, de arrumar uma roupa melhor, de estarmos bem arrumados, e ficamos com aqueles chinelos horrorosos, com aquelas roupas maceradas, mal cheirosas, porque estamos já cheirando a cebola, estamos cheirando a alho, estamos cheirando a roupa que está suada. Vocês imaginaram? Ele nos viu bonita, ele nos viu cheirosa, ele nos viu charmosa, e de uma hora para outra nós deixamos tudo isso. Outra coisa que nós sentimos tremendamente é quando a mulher passa a sofrer de uma doença muito grave. E nós sabemos que existe muita mulher que sofre desta doença. Mãezite é uma doença tremenda.
não dá sossego para os filhos, não dá sossego para o adolescente, e não dá sossego, inclusive, para aqueles que já são adultos, que já estão namorando, que já estão querendo casar, e lá estamos nós querendo tomar conta do nosso filho, paparicando agora, e fazendo aquele atrito, aquela neurose que existe entre sogra e nora. É porque nós ainda temos a doença da mãezite, uma doença muito séria, em que a gente se esquece que eles são, como o Valdo hoje disse amanhã, que os filhos são do mundo, que nós temos que orientá-los, ajudá-los, mas que temos que sair do nosso campo. Então, para tudo isso, existe um posicionamento necessário, diálogo. A mulher que se nega terminantemente a conversar. Ah, deixa isso para lá, eu não quero saber dessa conversa. Para que isso, etc. E esquece que muitas vezes eu costumo dizer que a gente pode fazer um trabalho, um programa que não custa um tostão. É uma volta ao quarteirão. Uma volta a 2 no quarteirão para conversar. E se a gente tem um dinheirinho a mais, um sorvete de pauzinho, um saquinho de pipoca, como faz bem aquele nhum-nhum da pipoca, mas a gente conseguindo dialogar com o marido. Você fez isso que não me gostou, os meninos fizeram isso que nós precisamos do nosso apoio. Sem aquela turbulência do lar, sem aquela preocupação. E também, um outro aspecto que nós consideramos muito importante, inclusive numa das respostas para o Divaldo hoje, que foi quanto ao trabalho da mulher profissional. Nos tempos de hoje, a mulher passa a viver profissionalmente. E nós costumamos dizer, não se dá amor em quantidade, se dá amor em qualidade. Muitas vezes nós estamos executando as nossas tarefas lá fora, mas o pouco tempo que nós estamos de casa, nós somos mães, nós somos serviçais, nós somos ajudantes, somos colaboradoras, ajudamos os nossos maridos a executar toda a tarefa espírita, como a gente sabe que a gente ajuda mesmo. Então, se a gente também tem a realização profissional, vamos fazer essa realização profissional, mesmo porque filho de mulheres que trabalham, mas que fazem o seu papel dentro de casa, não são dependentes extremamente. De toda hora está solicitando, mãe me dá isso, mãe me dá aquilo, mãe me faça isso, mãe eu quero isso. Por quê? Eles se aprendem também a independer. Infelizmente o tempo está se esgotando, algumas considerações mais que nós gostaríamos até de fazer, nós deixamos para outros encontros que virão aí pelo estado de São Paulo, onde nós teremos oportunidade de falar sobre algumas coisas mais dos defeitos da mulher. Em face do tempo, a parte final... Não, tu não vai te livrar da nome, não. A parte final nós vamos apresentar lendo, porque os comentários sempre aumentam. O marido após o trabalho. Nós levantamos, encontramos tudo, já encontramos o aparato do café na mesa, manteiga, pão quentinho e tudo isso. Saímos de casa e nos colocamos no mundo de relações e já afivelamos no rosto uma máscara de comportamento hipócrita, porque temos que suportar o mundo, suportar o patrão, suportar o funcionário, suportar no guichê do banco o cliente e tudo mais. E passamos o dia inteiro fora de casa, tentando nos controlar para não explodir, porque ali está o nosso ganha-pão. Ao retornar, as coisas mudam, porque passamos a ser o dono, o rei, o senhor, e impomos àqueles que são os nossos queridos familiares todas as coisas que nós não pudemos dar vazão lá fora. Se para o equilíbrio da vida no lar a mulher não pode ser escrava da casa, o marido, por sua vez, precisa vencer o egoísmo de pensar somente em si mesmo, nos seus programas, no seu conforto, na sua posição de chefe de família. O fato de ter lutado lá fora o dia inteiro não é justificativa para, em chegando a casa, botar o pijama ou a bermuda e permanecer insensível ao desejo da esposa de sair um pouco, de dar uma volta,
de ir ao cinema ou fazer algo que a tire por alguns instantes do círculo doméstico. A vida a dois exige que os anseios e vontades do outro também sejam atendidos. Não se justifica, por outra forma, o comportamento da fuga ao lar nos feriados e fins de semana, sob o pretexto de que esses dias lhe pertencem para conviver com os amigos. O futebol, a pescaria, o esporte na praia ou no clube são perfeitamente admissíveis como forma de evasão do homem, após uma semana cansativa e condicionante. Mas é necessário que haja uma equitativa distribuição do tempo, a fim de que a esposa e os filhos participem das suas horas de lazer. Afinal, a família não é o anexo que fica em casa. Nós vimos que a vida começa, enfim, sós. Os filhos crescem, os filhos partem e o casal que atravessou a existência junto chega ao ponto do no fim sós. Então o segredo da vida conjugal é a construção dessa vida a dois, do instante do enfim sós até o instante de no fim sós. A vida conjugal começa a dois na explosão da alegria do enfim sós. Depois da longa trajetória do casamento, eis que os filhos se desgarram do lar, seguindo cada qual o seu rumo, e a vida volta a ser a dois. Para que o casal possa chegar a esse último estágio do no fim sós, com interesse na vida em comum, é imprescindível que tenha sabido cultivar sempre a chama do amor, a compreensão mútua, o diálogo, a afetividade equilibrada e serena. Que a esposa não tenha deixado de ser mulher, que o marido não se tenha furtado a ser o companheiro de todas as emoções, que o namoro não tenha sido apenas o prelúdio do casamento, mas o laço que manteve unido durante o matrimônio a dupla enamorada. O binômio reencarnação-afinidade, a que referiu-se Emmanuel, cumpriu seu papel, e os espíritos comprometidos no processo matrimonial retornam à pátria maior, após a experiência no corpo, mais unidos de quando se ligaram pelas leis do casamento terreno. Muito obrigado. Nós queremos dizer que o nosso trabalho, o seminário propriamente dito, começa com um questionário de aquecimento que nós distribuímos a todos os membros da audiência, para que eles respondam da maneira como entendam. Nós não recolhemos esse questionário. Depois da exposição, eles mesmos vão se autoavaliar em função daquilo que entenderam desse questionário. Muito obrigado. Continuando, então, nós vamos ter relacionamento pais e filhos com a Elaine Curti Ramazini. Nós vamos tecer aqui algumas considerações, agora não tão rápidas, né, Célia? Acerca do relacionamento entre pais e filhos. Na verdade, o tema que nos incumbe nesta tarde, ele demandaria, assim, muito tempo para que pudéssemos trabalhar a contento e, inclusive, permitir que todos pudessem colocar-nos as questões que tivessem até de ordem pessoal. Mas, procurando cumprir com o horário, porque sabemos que muitas pessoas já nos informaram que têm que viajar terminando o simpósio, nós vamos acelerar um pouquinho. Na verdade, já foi falado aqui várias vezes a respeito do fato de que a unidade familiar é a síntese da sociedade. Parece que o mundo está caindo lá fora, hein? Na verdade, sabemos também que compete a cada um de nós melhorar a visão que nós temos dentro da nossa família, para que depois nós possamos operar de maneira eficiente fora dela. Pede-se muito para que tenhamos uma consciência do trabalho que nós desenvolvemos em família. E muitos pais, espíritas ou não, têm determinados objetivos para os seus filhos. Por exemplo, os pais não espíritas desejam que seus filhos sejam sadios, sejam felizes e que eles se sintam seguros.
Os pais espíritas, eles desejam mais, que os seus filhos não só tenham tudo isto, mas que eles, na condição de espíritos eternos, possam reconstruir-se interiormente e construir o seu mundo espiritual. Então nós vemos aí uma exigência, digamos assim, um pouco maior dos pais espíritas em relação aos seus filhos. E muitas vezes esta expectativa, que nós podemos traduzir como exigência, não é? Pode levar a conflitos muito sérios em nível de relação familiar. Os pais investem nos filhos uma expectativa muito alta, uma exigência muito alta, porque tomam a si próprios como referencial naquilo que os filhos poderiam fazer. Então pensam muitos pais: se eu fui capaz disto, meu filho ou minha filha também deverá ser capaz. Pais que pensam desta forma certamente perdem a ideia, perderam a noção de que eles estão, principalmente os pais espíritas, de que eles estão lidando com o espírito eterno, isto é, com o espírito que traz de outras vidas uma série de experiências e que dizem respeito muito à sua individualidade e que, na verdade, eles precisam recapitular algumas lições que para nós, ou orientadores, ou tutores dos filhos em casa, não podemos aceitar como justas. Então, é necessário que nós tenhamos em mente o nosso projeto de vida. Numa visão existencialista e, acima de tudo, interexistencialista, como é o caso da doutrina espírita, nós precisamos rever o que nós desejamos para nós, para a nossa vida em família e para os nossos filhos, sem o que seria muito difícil nós estabelecermos meta para uma coexistência pacífica, para uma coexistência harmoniosa, para uma coexistência feliz e cristã. Eu disse também que nós podemos honrar os que nos cercam e a nós próprios pelo crescimento, se nós não ficarmos detidos em algum estágio infantilizado na nossa evolução espiritual. O que nós entendemos por estágio infantilizado? Seria aquela expectativa cega ou uma exigência absurda em relação às criaturas que nos foram confiadas na condição de filhos para orientarmos. Então, se assim nós fizermos, se nós reestruturarmos o nosso campo perceptual e o nosso projeto de vida, certamente nós vamos conseguir entender ou olhar os espíritos que nos foram confiados por Deus da maneira mais realista, como espíritos que vêm de vidas anteriores, trazendo um acervo de experiências e que precisam ser recapituladas, precisam ser vividas novamente, de uma maneira um pouco dolorosa, por certo, mas que é a maneira mais exata, mais correta, para que eles possam reaprender as lições que deixaram para trás. Os pais que adotam, dizia eu, o próprio referencial para exigir dos filhos aquilo que eles muitas vezes não conseguem, é que cria problemas nessa coexistência que muitas vezes não é tão pacífica, não é tão harmoniosa e não é tão cristã. Então nós vemos o caso, muitas vezes, de pais mesmo espíritas que têm uma expectativa alta porque jogam o próprio referencial no seu filho. Se eu fosse meu filho, ou no tempo do meu filho, eu fiz isso. Só que ele se esquece que nós estamos vivendo outras experiências, o mundo está muito modificado e que, na verdade, cada espírito
espírito é uma individualidade. Cada um traz um acervo de experiências, como disse antes, e que precisa ser recapitulada. Então, essa exigência, esse referencial próprio que os pais colocam nos filhos, é que cria uma situação, muitas vezes, de conflitos exacerbados dentro do lar. Mas à medida que o tempo passar, à medida que nós compreendermos a real função, o nosso papel aqui na Terra, o papel dos espíritos que conosco reencarnaram, nós vamos compreendendo melhor aquilo que se espera de nós. Então, se isso acontece, nós vamos atender às admoestações, aos conselhos dos amigos espirituais, principalmente de Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, em que ele sugere que os pais respeitem o movimento dos filhos em relação à própria seleção da sua profissão, por exemplo. Então, veja, Divaldo falou muito bem, a nossa tarefa é de orientar no sentido de que eles tenham o melhor, mas nunca de impor, mesmo porque nós sabemos que doutrina espírita não é uma doutrina coerciva, impositiva, ela deve agir pela razão e pela persuasão. Então, dentro desse enfoque, a nossa visão em relação aos nossos filhos é da liberdade, respeitando quando mais tarde eles exercerem o seu livre-arbítrio, exercerem o seu arbítrio e as suas decisões. Disse alguém muito importante, de maneira que eu considero bastante importante: liberar os outros das expectativas que nós temos em relação a eles é amá-los de verdade. Então, amar sinceramente é amar sem apego, é amar incondicionalmente. E nós só estamos livres, na verdade, das pessoas amadas quando nós nos importamos o suficiente para libertá-las. Então, vejam o que significa o nosso papel. O papel, digamos assim, de tutores hoje dos nossos filhos, mas mais tarde, quiçá, nós estaremos na condição de recebermos deles em outras vidas todo aquele conteúdo, toda aquela ajuda, toda aquela educação que nós tivemos passado nesta existência. É aí que a doutrina espírita nos fala da transitoriedade dos nossos papéis. Hoje nós somos os pais que orientam, amanhã nós podemos ser os orientandos daquelas criaturas que por nós receberam a educação e a orientação. Na verdade, os filhos também têm compromissos. Nós sabemos disso, porque é muito comum nós jogarmos toda a responsabilidade para os pais. Os filhos, na condição de espíritos eternos, na condição de espíritos responsáveis, quando cometem um erro, na verdade eles vão estar repetindo aquelas lições para poderem aprendê-las melhor. Então, na condição de espíritos, também eles assumem compromissos. Mas quando falamos na condição, no relacionamento pais e filhos, nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma que o exemplo dos pais é muito importante. Não basta falar para os filhos, é importante agir. Os espíritos agir de maneira coerente, de maneira correta. Então, seja o teu falar sim, sim, não, não, mas dizem os espíritos também complementando isso, ou esclarecendo ou ampliando. Os exemplos arrastam, enquanto as palavras podem persuadir. Então, é importante também não nos esquecermos de que o exemplo é vital no relacionamento entre pais e filhos. A tarefa dos pais é grandiosa. Nós sabemos que nós somos cooperadores de Deus, não é? Para a reconstrução do mundo renovado do futuro. É importante também que nós comparemos essa tarefa àquela do semeador que saiu a semear.
Diz-nos a parábola que o semeador saiu a semear a boa semente, mas não nos conta em nenhum momento Jesus, ao narrar a parábola, que o semeador tivesse voltado para ver qual teria sido o resultado, não é, da sua colheita. O problema realmente, como explicam os amigos espirituais, é do solo. Então a nossa tarefa é apenas de semear a boa semente, através do exemplo, através da orientação, sem dúvida nenhuma, mas sem exigências, sem referencial nosso próprio, mas esperando que cada solo, no momento exato, responda de acordo com a sua etapa evolutiva. André Luiz tem uma mensagem muito bonita que eu considero uma das mais ricas, mesmo porque ele enfoca numa visão espírita ou numa visão religiosa, alguma coisa que os psicólogos já falaram em termos de amadurecimento para a percepção e para o aprendizado. André Luiz cita o momento de Deus, que é aquele momento em que cada criatura, através das lutas, através dos sofrimentos, vai reelaborando as lições e vai despertar para uma nova consciência. Joana de Ângeles fala muito bem em Momentos da Consciência, no Homem Integral, isso. Então nós vemos que o espírito tem o seu momento de Deus, que pode não ser nesta vida, pode ser em outras, mas a nossa visão imediatista não nos faz perceber que muitas vezes aquele momento de Deus que reclamamos hoje não é o momento de Deus daquele espírito que precisa viver outras etapas ou outras vidas. Então a nossa visão tacanha, a nossa visão muito mesquinha, a nossa visão muito imediatista em estar modificando de uma hora para outra aquilo que tem o seu tempo, não corresponde efetivamente a uma visão espírita, uma visão assim de homem, de construção do homem eterno, que pode se construir durante uma vida, mas que muitas vezes precisa de infinitas existências para poder efetivamente se autossuperar. Uma das coisas muito importantes no relacionamento familiar é no que se refere ao diálogo. O Divaldo citou, de repente, o Divaldo começou a falar hoje uma porção de coisas e eu dizia assim, eu vou começar a repetir o que o Divaldo falou, puxa vida, né? Mas é que é exato para nós, é a questão do diálogo. Quantos pais se demoram no diálogo com os filhos? É aquele diálogo mesmo da qualidade. Não é o diálogo de horas e horas. Já se falou aqui, a Dagmar falou, na valorização do tempo que se passa com os filhos. Então não é a quantidade de horas, porque nós podemos ter uma mãe neurótica que passe horas com o filho martelando coisas e pedindo coisas para ele. Na verdade, nós podemos usar de 1 hora, meia hora, para estar com o nosso filho se nós trabalhamos fora. Então é a qualidade do tempo que se passa em família e que muitas vezes as pessoas se perdem nos afãs na realização das coisas comezinhas. Outra coisa muito importante no relacionamento familiar é o que diz respeito à coerência e ao respeito. A coerência, que está muito ligada à questão da palavra falada e do exemplo vivido, transmitido. Então, a coerência que os pais passam, o respeito entre si, para possibilitar a criança se equilibrar em bases mais tranquilas. Então, não é o pai que diz, vai perguntar para sua mãe, e a mãe diz, se o seu pai deixa, eu deixo. Mas é uma combinação de ideias, de pensamentos, de opiniões que estão altamente entrosadas, de maneira a possibilitar que a criança possa sentir que quando o pai fala não ou a mãe fala não, na verdade, ela vai entender que aquele não tem uma razão de ser. Temos grandes expectativas para os nossos filhos. Isso é muito natural.
ainda mais nós que recebemos todo o contributo da doutrina espírita, que é muito rica para nós. Então nós esperamos que as coisas mudem, mas, em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar de que a mudança primeira tem que se fazer dentro de nós. É a mudança do eu interior, é a reconfiguração do mundo muitas vezes caótico que nós temos, do mundo material e da visão do mundo espiritual. Então, primeiro, refazer os nossos conceitos interiores para podermos depois trabalhar no coração daquelas criaturas que estão ao nosso redor. E para isso, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de vigilância. Jesus foi muito claro: vigiai e orai. Mas nós nos esquecemos das palavras de Jesus. Então fica muito complicada a vida em família. E finalmente nós temos um lembrete para todos nós. Sabemos todos que a vida no lar não é fácil. Haverá o que nós chamamos as aproximações por reajustes. No mundo como o nosso, de expiação e provas, até muito naturais. Faz parte da nossa condição de espíritos imperfeitos, infelizes, mas nós temos um sustentáculo divino que está sempre ao nosso lado, que é a oração. E a oração no lar, o evangelho cultivado uma vez por semana, é uma contribuição grandiosa para que o nosso relacionamento em família possa transcorrer de maneira feliz e positiva. Então, a ligação com o mundo superior vai nos dar força para revermos as nossas dificuldades interiores, tanto no aspecto psicológico, como no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. Então, vamos nos utilizar dessas forças maiores que emanam do mundo superior em nosso benefício e em benefício daqueles que comungam conosco nessa atmosfera de evangelho vivido, sentido e amado. Se isso nós fizermos, nós conseguiremos, sem dúvida nenhuma, ampliar a visão dentro de nós mesmos e sobre nós mesmos, compreender aqueles que fazem parte do nosso lar, da nossa família, e viver uma vida plena. Plena no sentido de vivência realmente interiorizada e exteriorizada para os atos comuns da vida do Evangelho de Jesus. Apertemos, sim, mais esse laço e que Jesus nos abençoe. Bom, continuando então o nosso seminário, nós vamos agora contar com a colaboração de Adão Nonato de Oliveira, que ele vai abordar o tema atendimento fraterno e família. Nós já falamos sobre atendimento fraterno a partir do Congresso de Ribeirão Preto algumas vezes, sempre relacionado com atendimento no Centro Espírita. Agora pedem-nos para falarmos sobre atendimento fraterno em família. E nós começamos a meditar qual a diferença entre atendimento fraterno no Centro Espírita e atendimento fraterno em família. E as diferenças são marcantes, porque o atendimento fraterno em família, ele se reveste de uma complexidade muito maior do que aquele feito no Centro Espírita. E essa complexidade é maior à vista de alguns fatos muito interessantes. Quando nós fazemos atendimento no Centro Espírita, estamos também fazendo atendimento em família. Mas estamos fazendo atendimento para uma família que é a nossa família, mas a nível de universalidade, a nível de humanidade. E neste momento, nestas circunstâncias, é mais ou menos fácil nós tomarmos uma atitude que é essencial para que o atendimento seja adequado, que é aquilo que nós chamamos de distância ótima, ou uma certa dissociação, como se nós estivéssemos assistindo a uma situação para que pudéssemos julgá-la com isenção de ânimo. Ora,
nós terminamos de ouvir oradores que nos antecederam, todos enfatizando o fato de que na família estabelecem-se laços de espíritos que de uma forma ou de outra estão comprometidos entre si. Então essa dissociação já se torna muito mais difícil. Por outro lado, a própria situação de família já é um laço um tanto quanto apertado. Nós temos como que um desafio nos tempos modernos de transcendermos os laços de família nuclear para os laços de uma família muito mais ampliada, de uma família universal. Quando nós estamos nesta família nuclear, nós nos apaixonamos, somos sempre espíritos apaixonados uns pelos outros. E a paixão não significa necessariamente um sentimento positivo. Muitas vezes nós somos apaixonados e a paixão é de ódio, a paixão é de afastamento. Mas o sangue, de alguma forma, acaba criando vinculações muito fortes. Então, é muito difícil nós nos dissociarmos e estabelecermos a distância ótima em relação aos familiares. Por outro lado, o atendimento fraterno em família encontra um outro óbice, uma outra dificuldade, consistente no fato de que nós, como espíritos, somos um tanto quanto orgulhosos da nossa condição. Ainda não temos o desenvolvimento necessário para encararmos o outro da nossa família como um espírito universal e fazendo parte daquela outra família, além de estar fazendo parte dessa família mais restrita, que é a família dos meus parentes. Então, como nós consideramos os nossos parentes como coisas especiais, seres especiais, esses parentes recebem de nós o encargo de satisfazerem as nossas necessidades e as nossas fantasias da nossa grandeza, de incensarem a nossa grandeza. Portanto, eles não podem apresentar defeitos, não podem apresentar problemas. Portanto, é muito fácil nós aceitarmos problemas nas famílias dos outros. Droga, prostituição, homossexualidade, problemas vários, existe sempre na família dos outros. Na nossa, não. Na nossa, as coisas têm que andar sempre muito certo. E quando acontece de que esses problemas saltam aos olhos, eles não podem mais ser virtualizados, não podem mais ser esquecidos, não podem mais ser afastados. Então, via de regra, os elementos da família que apresentam esses problemas não merecem de nós a consideração que nós temos com os de fora. Eles são atacados, são violentados, são exigidos. E nós ouvimos dos oradores que nos antecederam como a vivência em família pede sempre essa compreensão. A Ilane, por exemplo, enfatizou de uma maneira muito clara a necessidade de diálogo. E nós sempre fazemos uma distinção entre diálogo e discussão. Discussão, na própria etimologia da palavra, existe corte, né? Nós podemos pensar em cutelo. Diálogo, quer dizer, é a razão através da conversa, nós encontrarmos o entendimento. Então, muitas vezes nós temos diálogo com os de fora e discussão com os de casa. E nós precisamos aprender a ter diálogo com os de fora e diálogo com os de casa. E o diálogo com os de casa é difícil por natureza, difícil pela própria essência da família. As pessoas que estão fora, elas já são por natureza distantes. Então é fácil nós encontrarmos a distância ótima, porque ela já existe. As pessoas que são nossos familiares, elas já estão comprometidas conosco, já são muito próximas. E essa proximidade foi estabelecida em função de quê? Em função da necessidade de aprendizado que nós trazemos das encarnações anteriores, que nós trazemos do passado. E essa necessidade de aprendizado é estabelecida pelas vinculações apaixonadas, pelos erros que cometemos juntos. Lia um livro que comprei agora, e nesse livro, que trata de assuntos de família, traz uma transcrição de um texto de um outro autor, que ele fala dos pregos que eram fabricados antigamente, na ausência da tecnologia moderna, e que eles iam sempre saíam com uma rebarba,
as pontas saíam como uma rebarbinha, e essa rebarba tinha que ser acabada, ela tinha que sair. Então os pregos eram colocados numa espécie de panela que ficavam girando, e aquelas rebarbas batendo nas outras rebarbas, elas iam quebrando. É isso que acontece em família. As rebarbas maiores que nós temos que tirar de nós as tiramos às custas das pessoas que nos estão mais próximas, que são os nossos familiares. E é aí onde aparece a necessidade do atendimento fraterno. Gostaria até de dizer de entendimento fraterno, quer dizer, os irmãos. Mais do que atendimento, é entendimento fraterno. E daí a dificuldade. Porque nós estamos sendo desafiados a termos um atendimento, uma fraternidade, um entendimento fraterno, exatamente com aquelas pessoas que nos dificultaram isso no passado e que, por consequência, estão mercê dessa aproximação via família, nos dificultando isto no presente. Mas como a vida é paradoxal, a espiritualidade também, o desenvolvimento também, tudo na vida é paradoxal, essas pessoas que nos dificultam esse atendimento e esse entendimento fraterno, são aquelas que têm os melhores instrumentos, que mais propícias são a nos desenvolverem, a nos capacitarem para que nós tenhamos esse entendimento e esse atendimento fraterno. Muitas vezes nós dizemos, é mais fácil ser irmãos dos estranhos do que ser irmãos dos irmãos. Ora, e quando nós conseguimos ser irmãos dos irmãos que nos dificultam essa fraternidade, essa irmandade, nós conseguiremos, por consequência, maior facilidade de sermos fraternos com os de fora. Então, a reflexão sobre este tema que nos propuseram, o atendimento fraterno em família, enriqueceu para nós sobremaneira todas as ideias que nós tínhamos sobre o atendimento fraterno no centro espírita. Porque, como estamos dizendo, é em casa que tudo começa, é na família que tudo começa. Quando nós vamos para o centro espírita para atendermos a uma família mais ampliada, irmãos nossos dessa família mais ampliada, nós vamos porque já temos a vivência do que é suportar, ou seja, carregar, conter, aceitar alguém. E esse amor que nós temos em família, muitas vezes mal compreendido, muitas vezes as pessoas se assustam quando nós dizemos, principalmente clientes que chegam e que dizem, né? Por exemplo, a esposa chega se queixando do marido, dizendo, meu marido, ele chega em casa, ele faz isso comigo, ele apronta, ele grita, ele pinta, ele borda, ele faz isso, faz aquilo, enquanto com as pessoas de fora, ele é gentil, ele é bonzinho, ele é isso, ou seja, tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse em casa, ele faz fora, e em casa ele não faz. E aí nós brincamos, né? Como ele deve te amar, não? Né? Mas como isso é amor? Nós respondemos, claro, ele ama e confia, porque ele é bonzinho com os de fora, porque ele não tem a confiança que ele tem nas pessoas que estão próximas a ele. Exatamente o que acontece com os nossos familiares. Nós temos confiança nas pessoas da nossa família, e por isso nós exigimos dela. Se de um lado nós exigimos porque nós queremos que os familiares provem a nossa perfeição, a nossa família tem que ser maravilhosa, tudo nosso tem que ser melhor que o dos outros. Então, nós exigimos que os familiares provem, eles sejam como que baluartes, sejam como que soldados carregando o estandarte da nossa perfeição familiar, enquanto que os outros podem ter as suas imperfeições, não tem problema, não nos calam muito profundamente. Os nossos familiares não podem. Se eles sofrem essa cobrança, de outro lado, eles sofrem de nós uma outra cobrança, é de que nos aceitem, de que eles sejam tão perfeitos, não para provar a nossa perfeição, mas para conter, para aguentar a nossa imperfeição. Então nós exigimos isso dos nossos familiares. E isto, de que se exige dos familiares, nós estivemos meditando, quer dizer, nos levou à meditação sobre como é que nós vivemos o amor. E qual os instrumentos que nós temos para viver o amor, e como é que é na família que nós exercitamos isto. Os gregos, eles tinham várias palavras para definir amor. Nós usamos muito a palavra amor num sentido muito generalizado. Usamos amor para tudo. Eles, por exemplo, tinham a palavra epitomia para definir o que nós chamamos hoje nós chamaríamos de luxúria ou de atração física.
e que a meninada hoje começou chamando de tesão, e essa palavra se generalizou hoje. Tesão significa muita coisa, inclusive impulso de vida, né? Nós chamamos a atração física de amor, e muitas vezes as pessoas vão fazer sexo e dizem que vão fazer amor, né? E muitas vezes pensam que fazer amor é fazer sexo. Então, essa confusão por causa da palavra. Eles tinham uma outra palavra que eles denominavam de eros, que significava a paixão, o impulso afetivo para com outra pessoa, que não necessariamente tinha que envolver a atração física, mas necessariamente também não afasta. Ora, eros, daí a palavra erótico. Erótico não quer dizer pornográfico, viu, gente? Erótico quer dizer gostoso, quer dizer apaixonante. E eros, o deus do amor, né, tinha como a missão de fundir, de agregar, de ajuntar. Só que, da mesma maneira que a epitomia, que é o impulso físico, ele é muito curto, ele é efêmero por natureza, eros também é efêmero, embora todas as formas de amor tenham a pretensão de serem duradouras e eternas. Uma pessoa que está, como que se diz, apaixonada por outra, atraída por outra, né, tem sempre aquela intenção de ficar com a outra eternamente. Muitas vezes esse eternamente não vai além da descarga orgástica. Quando o amor é eros, o amor erótico, esse entendimento do outro, essa aceitação erótica do outro, a paixão, parece também que vai durar eternamente. Mas, se vocês quiserem saber da efemeridade de eros, basta chegar para um apaixonado e dizer que a apaixonada dele está na esquina com outro, para verificar como é que a paixão dele, como é que o eros se transforma em tânatos imediatamente, como é que o desejo de fusão se transforma no desejo de destruição. Depois de eros, eles tinham um outro termo que eles chamavam de phileo, daqui vem a raiz da palavra filosofia, que quer dizer amizade. Vocês verificam que epitomia diz respeito mais às nossas energias físicas, eros, às nossas energias afetivas, e vejam que phileo, que é a amizade, diria respeito mais às nossas energias mentais. Ora, a amizade, phileo, é o sentimento de aceitar o outro, de complementaridade a nível de ideais. Muitas vezes nós pensamos também que esse amor é eterno. Ele com certeza tem uma durabilidade, é muito mais fácil ser amigo do que ser apaixonado. Mas acontece que também ele acaba. Muitas vezes, essa complementaridade de ideais e de entendimento acaba rapidamente quando ocorre uma frustração. E além disso, além desses amores, eles tinham uma outra palavra que também estaria relacionada com esse nível mental, que seria storge, que eles chamariam de acolhimento, de aceitação do outro. E isto é esta palavra que define o conceito, o espaço familiar. Ora, como é que nós somos aceitos na família? Todos vocês já devem ter passado pela experiência de estarem andando na rua, num dia de muito calor, com o sapato apertado e com a gravata também apertada e o colarinho apertado. Estão transpirando por todos os poros e por todas as pregas. Loucos de vontade de tirar a roupa e de ficarem à vontade. Mas todos andam, né, sisudos e bem comportados na rua. Até que quando entram em casa e fecham a porta atrás de si, o que é que acontece? Imediatamente o sapato é jogado para um lado, a gravata é arrancada, a camisa é tirada e nós ficamos à vontade. A palavra storge tem também o significado de telhado, de cobertura. É esse telhado, essa cobertura que a família nos dá também. É na família que nós temos a oportunidade de vivenciarmos todos os amores. Mas ela não é constituída só para a vivência desses amores. Ela é constituída para o aprendizado da vivência de um amor muito maior, que os gregos definiam com a palavra ágape, e que está muito bem descrito no capítulo 13 da Epístola de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala do amor. A Epístola de São Paulo, esse capítulo 13, está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação. A palavra amor
é traduzida, a palavra ágape é traduzida às vezes como amor, às vezes como caridade. Olha, e São Paulo diz, né, vocês depois peguem o Evangelho, capítulo 15, e vejam o que é que São Paulo fala sobre a caridade. Nas traduções que está escrito, vocês mudam a palavra caridade por amor, que dá na mesma. Diz assim, ele diz lá, né, quando ele traduz caridade, se nós falássemos o amor, ele diz, o amor, veja só, ele diz o seguinte, ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Tá? Porque eu posso ter os dons e usá-los de uma maneira egoísta. Ainda que eu desse todos os meus bens, ou distribuísse entre os pobres, e ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque eu poderia fazer isso também por vaidade e por ostentação. E depois ele dá as características do amor. Ele diz, o amor tudo suporta. Lembrem-se da apaixonada ou do apaixonado que vê o apaixonado com o outro e que não suporta. O amor tudo espera. O amor não arde em ciúmes. O amor não pensa mal do outro. E termina dizendo, o amor nunca acaba. São Paulo está falando de ágape. Ele diz, o amor nunca acaba. Ele diz assim, tudo vai passar, menos o amor. O amor nunca acaba. É para este amor que a família existe, que nós existimos em família, que nós constituímos em família. É para fazermos esse treino. Agora, nós não temos um equipamento, né? Eu tive meditando e investigando, nós temos no nosso perispírito, né, situações, temos o nosso físico, perispírito e espírito, nós temos componentes físicos, etéricos, emocionais e mentais. Os espirituais já transcendem, já está na terceira, quer dizer, o espírito. Então, nós não temos um equipamento para este tipo de amor. Portanto, ele não é espontâneo em nós. Por isso é que é propósito, é projeto, é meta, é algo a se alcançar. Esse amor é o amor que nós prometemos nas cerimônias clássicas do casamento, quando vamos casar, e o sacerdote então perguntava para aqueles que iam se casar na igreja, você aceita este homem, você aceita essa mulher para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, na alegria e na tristeza? Os nossos amores são tão bons que eles só vicejam na alegria, quando tem tristeza é difícil. Na saúde e na doença, nos bons e nos maus momentos, tá? Na vitória e na desgraça, sempre, e a gente responde sim. E logo que a gente volta da lua de mel e termina o doce, né, e começa o amargo, começa a ficar difícil. Mas e aí que começa realmente a missão, começa a tarefa, que é a tarefa nossa de nos desenvolvermos à medida de chegarmos ao ponto de aceitarmos aquele que está conosco na nossa casa, da mesma forma que nós aceitamos aquele que nos procura no centro espírita, ou seja, uma aceitação incondicional. Essa aceitação incondicional é exatamente a definição de ágape. E o que é a aceitação incondicional? É deixar que o outro viva a sua vida. Isso impõe para os pais o quê? Nós brincamos dizendo que ser pai é a arte de se tornar desnecessário. Né? Ser pai é a arte de se tornar desnecessário. Acontece que os pais, os oradores que me antecederam, enfatizaram isso, muitos têm a tendência de querer que os filhos sejam exatamente aquilo que eles querem. Muitas vezes os filhos já se tornaram adultos e os pais ainda estão querendo direcionar-lhes a vida. Ser filho é a arte de honrar pai e mãe, 8º mandamento do Decálogo, mas é também a arte de saber deixá-los. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, assuma a sua responsabilidade. Porque eu, Jesus, o Cristo, não sou mamãezinha de ninguém. Então, para ser cristão, temos que ser autônomos. Então, ser filho é o desafio de desenvolver autonomia. Ser pai é o desafio de deixar os outros terem autonomia. E ser irmão numa família?
Ser irmão numa família é o desafio de ser solidário, tá? De ser até cúmplice. Nisso é bonito demais. Eu, graças a Deus, sou filho de uma família grande. É muito bonito a gente saber, olha, você está errado nisso que você está fazendo, mas eu sou seu irmão, conte comigo. Tá? Isso nós temos que aprender e levar isso para fora. Não concordo com isso que você está fazendo, mas eu estou aqui para te ajudar. Precisa de mim? Estou a postos. Eu estou aqui apto e aberto, com aceitação incondicional de você, embora não aceite isto que você está fazendo. Então, a cumplicidade a nível espiritual, uma coisa muitíssimo gostosa. Relacionamento dos filhos para com os pais. O que é honrar pai e mãe? É ter gratidão pelos pais. E esse desenvolvimento da gratidão é muitas vezes algo que nós não conseguimos fazer e que vai nos ocasionar distúrbios psíquicos, distúrbios psicológicos na nossa maturidade, no nosso desenvolvimento posterior. Os pais e as famílias deveriam ser conscientizadas e instrumentadas, e é isso que todos nós estamos fazendo no planetinha, que também está em evolução, para que a família tenha exatamente essa capacidade de nos instrumentarmos para isto. Para finalizar, gostaria de pedir a todos vocês que levassem para os seus centros, e a USE também, que buscassem enfatizar uma coisa que é objeto das nossas cogitações e dos nossos estudos, e que nós vimos pouco ser mencionado aqui, é de como é que esse laço de família, que o nosso slogan enfatiza, seja apertado, vamos apertar este laço, vamos apertar este laço de uma forma que ele nos dê tranquilidade, que nos dê liberdade, que nos dê autonomia, que nos dê grandeza, porque há laços que, quando apertados, eles enforcam. E uma família que aperta o laço de forma a enforcar, de forma a cercear, de forma a dizer só esta família vale, as outras não valem, não estará aberta para aquilo que nós queremos pedir a vocês. É que enfatizem a necessidade que o mundo tem de que os seres humanos, aqueles que sabem o que é família, adotem, saibam o que é uma criança adotada. A necessidade de encarar o outro também como dentro desta família. E eu olhava ali da minha poltrona, enquanto esperava ser chamado, o laço, né? Aperte mais este laço, e é um laço. E o laço é um coração. Se nós apertarmos, puxarmos as duas pontas e apertarmos demais, de uma maneira grotesca, grosseira e desamorosa, o coração vai se estraçalhar. Mas nós notávamos que os laços iam para longe e um até sai da faixa. E nós imaginávamos outras pessoas caminhando por esses dois caminhos, essas duas pontas, como caminhos pelos quais as pessoas estariam caminhando para entrar naquele coração. Então veja, apertar este laço significa tornar este coração muito maior. E tornar este coração muito maior é nós sermos capazes de abrigarmos no nosso coração, e no nosso coração maior, que é a nossa família, os nossos outros irmãos de humanidade. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.